Olá, amigos! Hoje eu quero trazer uma reflexão que está escrito lá em Mateus 7, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos hão de medir. Então, o próprio Jesus falou isso. E ele então aqui nos alerta para não criticar, sabe? E para não fazer como aquele que passa por cima dos erros das pessoas e se torna juiz dos outros. Ele terá a sua medida, medida com a mesma régua, o seu julgamento será tão justo que a mesma régua que alguém que julgou e criticou será medido com aquela mesma régua. Então, toda vez que você julga, você traz para si uma condenação. E eu gostaria de falar para você sobre algo que eu aprendi também. Ali no Velho Testamento tem uma passagem em 2 Samuel. Lá o que acontece? O profeta Natan chega para Davi e fala, eu vou até ler aqui, ó. Ele chega assim e diz assim, disse-lhe, havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Olha só. Então veio o furor de Davi e sobremaneira contra aquele homem e o próprio Davi disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque tal coisa de tal coisa ele não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu que te ungi rei sobre Israel, eu que te livrei das mãos de Saul, porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Olha o que Davi fez. Davi engravidou Batseba, e essa Batseba era a esposa do Urias, um soldado, comandante do exército. Então, ele queria fazer com que Urias assumisse a paternidade da criança. E ele mandou trazer Urias para que deitasse com Batseba, mas Urias não aceitou, porque ele queria ficar... Ele queria estar presente junto com os soldados, e ele disse que não era digno de ir deitar na cama com a sua esposa enquanto os soldados estavam ali sofrendo. Aí no outro dia, Davi deu ordens para que Urias fosse morto, colocado à frente da batalha para que ele fosse morto em combate. Aí Deus se irou com ele e mandou o profeta Natan falar com eles. Então, olha o que aconteceu. Ele não morreu. Ele era ungido de Deus para ser rei de Israel. E Deus conhecia o coração dele. Então, a condenação que ele trouxe para si foi a perda de seus 4 filhos. Inclusive, Batseba, que havia concebido um filho, esse também não sobreviveu.
a mão do Senhor pesou sobre ele, porque ele teve a mesma medida de julgamento que ele mesmo proferiu. E então nós vemos aqui as nossas condições de nunca termos essa régua para com os outros, porque ela será usada contra nós. Quando nós julgamos alguém, nós mesmos estamos nos condenando. Quando nós julgamos alguém, nós passamos por cima dos nossos erros e nos tornamos juiz de outras pessoas. Agora, quando você é amigo de alguém, você não faz com que a pessoa que errou te peça perdão. Você sabe que ela é uma pessoa que antes da criação do mundo, ela tinha um coração puro. E o fato dela ter errado não quer dizer que ela seja uma pessoa má. Todos nós somos passíveis de erro e não somos intitulados juízes de ninguém. Nós não podemos julgar. Simplesmente isso que Jesus está nos ensinando hoje. E nós não devemos ter essa mentalidade mediana. Nós temos que ter uma mentalidade como a de Cristo, a mentalidade de misericórdia. E não julgar a pessoa pelos seus erros. Se nós tivermos misericórdia, certamente Deus também terá misericórdia de nós. Mas se nós julgarmos nossos irmãos pelos erros que eles cometeram, nós também estaremos sendo medianos e não teremos a mentalidade de Cristo. Porque Jesus Cristo é misericordioso e Ele advoga junto ao Pai. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, Ele intercede por nós. E o sangue dele, é pelo sangue dele que nós fomos comprados. O valor que nós temos é muito alto, porque quando nós entendemos que Jesus nos ama, Deus nos ama de tal maneira que mandou seu Filho para que nós fôssemos resgatados do mundo de pecado, nós não pecamos mais. Inclusive, esse pecado de não julgar, nós dobramos a nossa língua antes de julgar. Por quê? Porque nós reconhecemos que nós temos um alto valor, foi pago um alto preço por nós. E muita gente não sabe do alto preço que foi pago por nós, né? Por mim e por você. Alguns não sabem ainda que foi pago o preço de sangue. Ele simplesmente desceu à terra, se humilhou, aqui sofreu muita humilhação, mas ele cumpriu tudo aquilo para que ele veio fazer na terra, que é nos resgatar. Então, ele cumpriu o seu propósito e nós devemos reconhecer isso, que o propósito de Jesus era nos resgatar e ele nos resgatou com seu sangue. Então, o que nós devemos fazer? Por amor a Deus e por reconhecer Jesus, nós devemos viver para os outros, mas mostrar a vida de Jesus que está em nós. Se Jesus habita em mim, eu preciso mostrar isso para as pessoas, porque eu e você temos um alto valor. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós não podemos julgar as pessoas pelos seus atos, mas nós devemos mostrar que se nós nos arrependermos, Deus será conosco, assim como ele foi com Davi. Ele se arrependeu e Davi continuou vivo, né? A sua própria sentença não caiu sobre ele, mas a consequência do pecado dele foi perder os 4 filhos, porque ele falou para restituir a pessoa lesada em 4 vezes mais. Então, que isso seja uma reflexão para que nós consigamos superar essa barreira de julgamento.
porque da mesma maneira que nós julgarmos alguém, assim também nós seremos julgados. Amém?